Beleza, então vamos lá. Uma sessãozinha de exercícios SQL. Nós vamos pegar os exercícios aqui do site sqlweb.com.br. Vamos para os exercícios de nível 3. Lembrando que faremos apenas exercícios de select, tá? Então deixa eu já pegar aqui o mysql.com para a gente pegar a documentação para a gente acompanhar. Documentação. Beleza. Aí depois eu mando localizar aqui quando eu precisar consultar alguma função. Eu vou usar esse recurso aqui, ó, clicando nessa imagem colorida aqui, eu fico com a opção de quando eu digitar um comando aqui, ó, ele vai colorir as palavras, o select, from, tá vendo? Int, where, if, aí algumas vai colorir, então vai ficar mais fácil. Essa pergunta aqui, excluir, a gente ainda não aprendeu, então eu vou pular ela, vamos para outra. Essa aqui é boa. Uma informação importante aqui dos exercícios, quando eu fiz esse site, eu fiz ele com a intenção que qualquer pessoa pudesse usar, tanto usar como aluno, como usar também como professor. E esse site tem uma opção onde a pessoa pode criar novos exercícios. Isso teve o lado bom, mas também tem um lado ruim, que às vezes a pessoa cria exercícios errados e gera um transtorno. Então, se você quiser saber, colocando a setinha do mouse em cima desse ícone aqui, ó, ele mostra quem é o autor do exercício. Então, nesse caso aqui, o autor do exercício sou eu. E a pergunta é, quantos bairros existem? Bom, para explicar a solução desse exercício, de quantos bairros existem, eu preciso mostrar para vocês uma função do MySQL, que é a função count. Essa função, como mostra aqui, ó, ela funciona da seguinte forma: ela conta a quantidade de linhas. Então deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho aqui a tabela de bairros, certo? Então se eu fizer aqui, ó, select código, vírgula, nome, from, não colori o select, será que eu escrevi errado? Agora coloriu. Select código, vírgula, nome, from, bairros. Então, ó, execute o comando e veja o resultado. Então veja, ele está mostrando aqui código e nome. Então tem código 2, Cantagalo, código 3, Centro. E eu ainda poderia colocar aqui também, ó, população. Então, o site ele está processando esse comando naquela tabela e me mostrando aqui o resultado. Isso aqui é muito parecido quando a gente faz um select no próprio RAID ou lá no phpMyAdmin na conta do data center, tá? A diferença é que é feito aqui dentro do site de exercícios. Então, o que acontece? Essa função count, ela simplesmente conta a quantidade de linhas. Então, aqui quantas linhas tem nessa tabela? O site limita a 50, então quando passa de 50 ele nem mostra. Então, o que acontece? Se eu fizer uma condição aqui, ó, eu acho que eu já até comentei com vocês, se eu colocar uma condição, eu só quero bairros com código menor do que 20. Ó, vamos ver o resultado disso. Tá lá, tá vendo? Só veio bairros com código menor do que 20. Mas quantas linhas tem aqui? Se eu quero saber quantas linhas tem aqui, o que eu faço? Eu pego, escolho, por exemplo, eu gosto de usar preferencialmente a chave primária da tabela. No caso da tabela bairros, a chave primária é código, que é a chave que está sublinhada. E eu uso a função count. O que essa função count vai fazer? Ela simplesmente vai contar a quantidade de linhas que vai vir nesse resultado aqui. Então vamos executar aqui, vamos ver. Ó, ele mostrou 18. Então o resultado é 18, ou seja, são 18 bairros cadastrados, todos eles com código menor do que 20.
A pergunta é, quantos bairros existem? Então, simplesmente, se eu tirar isso aqui, ó, ele vai fazer o quê? Contar a quantidade de linhas que tem na tabela bairros, usando a coluna código. Vamos ver quanto é que dá isso? Ó, tá falando que tem 163 bairros cadastrados. Para mim ter certeza que essa aqui é a resposta certa para esse exercício, basta eu clicar no botão corrigir resposta, e se ele mostrar verdinho aqui, parabéns, resposta certa. Se o comando que você fez não traz a informação que é solicitada, ele vai dar a mensagem de erro, tá? Ó, esse aqui é legal, porque usa mostrar as 5 primeiras letras do nome da cidade. Lembra que eu falei para vocês na aula passada de left, right? Então vamos lá, vamos por partes. Eu vou pegar aqui, ó. Ele está falando do nome das cidades. Então aqui nesse banco de dados eu tenho a tabela cidades. A tabela cidades tem código, nome e população. Então se eu fizer aqui, ó, um select, por algum motivo o select não está querendo colorir aqui. Depois tem que ver o que está acontecendo. Select nome from cidades. Bom, tem mais condições. As condições são só interessa cidades com população inferior a 2 milhões. Então eu vou ter que colocar essas condições aqui, ó. Where na tabela de cidades tem a coluna populacal. Então where populacal menor que 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa é uma condição. E tem uma outra condição. E o nome que não tenha a letra A. Bom, deixa eu mostrar só do jeito que está por enquanto. Vamos ver. Ó, todas essas cidades aqui apareceram no resultado porque a população é menor que isso. Para a gente ter certeza, eu por enquanto vou só mostrar a população aqui para a gente conferir, tá? Então vamos ver, nome e população, olha lá, ó. Campinas 1.250.000, Porto Alegre 596.000, ou seja, tudo menor que 2 milhões. Ó, tá vendo? Uberaba 310.000, ou seja, beleza. Então todas as informações que estão vindo aqui, o nome e a população das cidades só com menor que 2 milhões. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar outra condição, que é AND, que é o nome que não tem a letra A. Aí, que não tem a letra A, eu tenho duas possibilidades. Uma é nome, not like. Eu vou ter que ensinar esse like e esse not like para vocês depois com mais calma, tá? Mas, basicamente, funciona da seguinte forma. Percent. Aliás, eu já vou usar esse exercício para explicar isso. Olha só. Select. Vou mostrar todas as informações da tabela cidades. Where. Nome. Like. Vou colocar like a percent. Pronto. Coloquei, tanto faz entre aspas ou apóstrofo. Tá? Vamos ver o resultado. Ó. Só veio cidade com o nome iniciado com a letra A. Então, vocês têm que... o like, ele funciona basicamente com 2 caracteres. Um caractere é o percent e o outro caractere é o underline. Tá? Mas vamos aprender o percent primeiro. Vocês têm que entender, a tradução do percent nesse cenário aqui significa qualquer coisa. Quando eu ponho o percent, eu estou falando que naquele lugar onde eu pus o percent pode ter qualquer coisa, inclusive nada. Tá? Então olha só, se eu colocar nome like Uber percent, o que eu estou falando que o nome da cidade tem que ter? Tem que ter a letra U, a letra B, a letra E e depois qualquer coisa. Ou seja, todas as cidades que começam com Uber alguma coisa. Olha lá, Uberaba, Uberlândia, Uberaba. Cadastraram Uberaba aqui um monte de vezes, né? Cadastrado cidade de Uberaba repetido um monte de vezes, tá vendo? Ah, mas eu posso também querer o seguinte. Ah, eu quero todas as cidades que tenham no seu nome composto da seguinte forma: qualquer coisa
e termina com IA. Será que existe alguma? Deixa eu ver. Vitória, Cartolândia, Uberlândia, Felizlândia, Antônia Maria e Natalândia. Percebe que o final é sempre IA. Porque eu falei que o nome da cidade tem que ser qualquer coisa e no final IA. Então eu já mostrei para vocês uma situação onde o percent está no começo e a outra do Uber com percent no final, certo? Mas o percent também pode estar no meio. Por exemplo, a cidade vai ter qualquer coisa, Ra, qualquer coisa. Então, o nome da cidade tem qualquer coisa, inclusive nada, Ra, qualquer coisa. Vamos ver o que aparece no resultado. Uberaba, olha o Ra aqui, ó. Então, o primeiro percent serviu para esse Ub e o último percent para o Ba. Ou seja, eu estou falando que tem RA no meio do nome da cidade, em qualquer posição. Feira de Santana, olha o Ra aqui, ó. Praga, o Ra está aqui. Araxá, olha o Ra aqui, tá vendo? Deixa eu ver se tem algum caso. Aqui, ó, Seabra, o Ra é no final. Isso significa que aquele último percent significou nada. Porque eu pus percent e RA percent. Então o primeiro percent, isso aqui foi considerado qualquer coisa. Depois o RA e depois o outro qualquer coisa foi nada. Por isso que eu falo para vocês que quando eu ponho percent, significa pode ter qualquer coisa ali, inclusive nada. Tá certo? Então o percent funciona assim. Tá? Eu coloco a coluna, uso o like e coloco essas condições aqui. Tá? Lembre-se, o percent significa qualquer coisa em qualquer quantidade. De nada a xyzw, w, entendeu? De nada a qualquer sequência de caracteres. Esse é o significado do percent. Sinal de percentual. O outro caractere que eu falei para vocês é o underline. Então o underline é igual ao jogo da forca. Já brincou de jogo da forca? Você quer botar uma palavra, você põe lá 10 underline e a pessoa vai falando as letrinhas. Então quando eu ponho um underline, eu estou falando que aqui pode ter uma letra qualquer, ou um caractere qualquer. Então se eu colocar 1, 2, 3, 4, A... Não, deixa eu fazer aqui, ó. O Araxá é assim. Então eu vou pôr 1, 2, 3. Ó, vamos ver quais as cidades eu vou achar nessas circunstâncias aqui, ó. Nenhuma. Araxá. Por quê? Eu coloquei 3 underline, a letra X e um underline. Então, o que eu estou querendo dizer? Na coluna nome da tabela cidades, todos os nomes que se encaixar aqui, ó, vão aparecer. O que significa isso? Significa que a cidade, o nome da cidade tem que ter 1, 2, 3. 3 letras quaisquer, depois a letra X, depois uma letra qualquer. O Araxá se encaixou. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar Uberaba. Vamos pegar o Uber. Se eu pôr um underline. 1, 2, 3. Vamos ver o que aparece. Ah lá, ó. Toda vez que tem escrito Uberaba, apareceu, ó. Por quê? Uberaba se encaixa nessas circunstâncias aqui, ó. Certo? Bom, mas eu posso combinar underline e percent. O que eu quero dizer com isso? Eu quero todas as cidades que começam com tem um caractere qualquer, outro caractere qualquer, depois a letra E e depois percent. Ou seja, as duas primeiras letras, que são esses 2 underline aqui, as duas primeiras letras, qualquer uma, depois a letra E e depois no final não me interessa, qualquer coisa. Vamos ver? Ou seja, eu estou falando que a terceira letra é a letra E. Então veio Uberaba, Uberlândia, aleatoriedade. Por quê? Porque a terceira letra é a letra E. Ó. Uberaba, Irecê. Por quê? A terceira letra é a letra E. Tá vendo? Diego, Ramos e Uberaba. Tá vendo? Então eu estou falando que a terceira letra é a letra E. Posso fazer também, por exemplo, assim, ó.
qualquer coisa, a letra A, underline. O que eu estou falando? Que o nome da cidade termina com A alguma coisa. A uma letra. Vamos ver os casos que vão aparecer aqui. Ó. Campinas. Por quê? Tinha qualquer coisa, que era o percent. Depois a letra A mais uma letra qualquer. Campinas, Palmas, OAS. É sempre A alguma coisa. AO, AS, AM, AA, AI. Tá vendo? É a letra A mais uma letra qualquer no final. Tudo bem? Então eu posso combinar underline e percent e aí você consegue fazer uma salada legal. Bom, nesse caso, quando eu uso like, eu estou falando que o nome começa com qualquer coisa, tem a letra A e mais uma letra qualquer. Certo? Acabei bagunçando aqui. Ó, o nome tem qualquer coisa, a letra A mais uma letra qualquer. Isso é o like. Se eu coloco not like, eu estou falando que é não aquilo. Então, deixa eu explicar melhor. Se eu fizer isso aqui, ó, Uber percent. Eu estou falando o seguinte, o nome da cidade começa com Uber, depois tem qualquer coisa. Entendeu? Uber qualquer coisa. Se eu coloco o not like, eu estou falando exatamente o contrário. Eu quero todas que não começam com Uber. Vamos ver? Você vai ver que todas as cidades que apareceram aqui, elas não começam com UB. Não tem. Poderia até fazer o seguinte, ó. Se eu fizer assim, ó. Vou tirar o not. Todas que começam com a letra U. Todas as cidades que têm o nome começado com a letra U. Só deu Uberaba, Uberlândia, Urapironga, etc, ok? E se eu colocar not, vão aparecer todas que não começam com a letra U. Você pode ver que todas as cidades que apareceram aqui no resultado, nenhuma começa com a letra U. Com o not, é como se você fizesse exatamente o contrário. Eu estou explicando isso porque ele está falando o seguinte, que o nome não tem a letra A. Então, se eu colocar assim, ó, not, nome, like, percent A, percent. O que eu estou falando? Qualquer coisa, a letra A, qualquer coisa. Ou seja, a letra A pode estar em qualquer lugar. Se você for ver aqui, ó, todas as cidades que aparecem aqui nesse resultado tem a letra A no nome em algum lugar. Porque eu falei qualquer coisa, A, qualquer coisa, então o A pode aparecer em qualquer lugar. Se eu faço not like, só vai aparecer cidade que não tem a letra A no nome. Recife, Belo Horizonte, olha lá. Você vai ver que todos os nomes que aparecem aqui, ó, nenhum tem a letra A. Tá vendo? Ó, Centro, Ilhéus. Viu? Então, o nome que não tem a letra A é isso aqui, ó, nome not like percent A percent. Bom, além disso, agora eu vou acrescentar novamente que a cidade é a outra condição, né? Veja que é muito importante ler o exercício. Mostrar as 5 primeiras letras do nome das cidades com população inferior a 2 milhões e nome. Então, são as duas condições. População inferior a 2 milhões e nome que não tem a letra A. Então tá aqui, nome que não tem a letra A e população menor que 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza, aqui eu vou achar todas as cidades que tem essa situação. Aí elas. Mas o que está pedindo para mostrar o exercício é as 5 primeiras letras do nome. Então, lembra que eu expliquei naquela aula? As 5 primeiras vai ser... Vou usar o left. Left, nome, vírgula 5. Porque ele vai pegar só as 5 primeiras letras do nome. Então, resumindo, finalmente, o resultado do exercício. Mostrar as 5 primeiras letras do nome. Está aqui, ó, left, nome, vírgula 5. Das cidades, from cidades. Com população inferior a 2 milhões. Where, população menor que 2 milhões. E nome que não tem a letra A, que é essa condição aqui. Então, se eu mandar corrigir o exercício agora, resposta correta. Vamos pegar mais uma questão aqui. Excluir não. Esse aqui não.
Quem fez essa pergunta? Não, fui eu. Ó. Mostrar o nome dos pacientes quando o primeiro nome for igual a Caroline. A gente acabou de aprender isso, né? Select. Mostrar o nome do paciente. Nome from pacientes. Where. Nome. Aqui eu posso usar tanto like, colocando Caroline%. Olha lá. Só tem uma. Tá vendo? Caroline qualquer coisa. Ou eu posso fazer o seguinte. Como eu sei que Caroline é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia fazer aqui, ó. Left. Nome. Vírgula 8. Igual a Caroline. Vamos ver? O resultado é o mesmo. Por quê? Porque eu estou pegando os 8 primeiros caracteres do nome e vendo se é igual a Caroline. Tá vendo? Então eu tenho duas possibilidades para a solução desse exercício. Corrigindo, resposta certa. Esse aqui é legal, ó. Select, mostrar o código e nascimento dos médicos. Então select, cadê tabela médicos? Tabela médicos tem código, nome, endereço, telefone e nascimento. Então é código, vírgula, nascimento. Essas duas colunas estão aqui na tabela médicos. A coluna código é a chave primária. Nascimento, date, também é uma coluna da tabela médicos. From médicos, where. O médico que tem nome iniciado com a letra J, então nome, like, começa com a letra J, depois tem qualquer coisa e depois termina com a letra A. Então é J%A. Por quê? Porque começa com J, no miolo tem qualquer coisa e termina com A no final. Vamos ver? Tá aí o código e a data de nascimento. Eu até poderia, para confirmar, botar um nome aqui, ó, só para ver no resultado. Jade Souza, Jurema e Joana Darcuima. Todas começam com J e terminam com A lá no final. Então, código e nascimento, que é o que ele quer que mostre aqui, ó. Corrigir resposta. Parabéns, resposta certa. Beleza? Listar, vamos, isso aqui não foi o que fiz, excluir não. Esse aqui também é legal, ó. Mostrar o nome dos pacientes. Quem fez? Quem fez foi eu. Mostrar o nome dos pacientes que nasceram na década de 70 e tem como segunda letra do nome A. Então vamos lá, select. É mostrar o que? O nome da tabela pacientes. Ó. Tabela de pacientes, cadê? Tá aqui em cima, ó. Tabela pacientes tem código, nome, nascimento e sexo. Então, from a tabela pacientes. As condições são: nasceu na década de 70. A tabela pacientes tem a coluna nascimento. Lembra que eu ensinei a função year? Year nascimento. O que essa função faz? A coluna nascimento da tabela pacientes, como a gente pode ver aqui, é do tipo date. Então a função year extrai apenas o ano dessa data. E eu pego e faço o between 1970 e 1979, que é a década de 70. Além dessa condição, tem que ser a segunda letra do nome é a letra A. Então, o nome do paciente, like. Eu poderia usar o substring, que eu ensinei na aula passada, que eu mostrei, mas eu posso usar o like. Eu coloco um underline, porque a primeira letra pode ser qualquer uma. A segunda tem que ser a letra A. E depois da letra A pode ter qualquer coisa. Então, o underline fala, primeira letra, qualquer uma. Segunda letra, letra A. E depois % qualquer coisa. Vamos ver? Opa, tem um erro. Quando aparece esse erro, é erro de sintaxe, tá? Vamos ver aqui. Ele está falando do like aqui. Vamos ver onde está o erro. Ah, o between eu escrevi errado. Agora ele ficou até colorido. O between agora eu escrevi certo. Ah lá. Todos esses aqui estão nessa situação. Jairo Luiz Coelho Júnior. É a segunda letra, letra A, né? Então, olha lá, Jairo, Marcelo, Maria, todos têm a segunda letra do nome igual a A. E esses três nasceram na década de 70. Para a gente conferir, se quer conferir, a gente pode pôr aqui, ó. Vamos colocar aqui a data de nascimento para a gente conferir. Olha lá, ó, todos nasceram. Esse nasceu em 1971, 1974 e 77. Então, deu certo. Vamos tirar isso aqui.
aqui porque o exercício pede para mostrar só o nome dos pacientes. Então, na hora de ler o exercício, toma cuidado, porque uma coisa é o que você tem que mostrar, é o que você vai pôr na frente do select. E os critérios, as regras que você vai usar no filtro, que é na cláusula where. E da tabela pacientes, que é onde você vai pôr no from, né? Que você precisa saber onde estão as informações. Que nasceram na década de 70, está aqui. E que tem como segunda letra, esse I aqui é importantíssimo, porque está falando que é as duas coisas. Se eu tivesse falado, ó, pacientes que nasceram na década de 70 ou tem a letra A na segunda posição do nome, aí não seria AND, seria OR, porque pode ser uma condição ou outra. Vamos corrigir? Beleza, tá aí, resposta certa. Então essa demonstração aqui é só para que vocês vejam como funcionam esses exercícios de nível 3 que vocês já podem começar a tentar fazer. Não se assustem, porque no começo, como vocês ainda não tiveram oportunidade de estudar todas aquelas funções, é até por isso que eu vou deixar boa parte dessas primeiras aulas assim, não vou usar a aula toda, vou deixar um espaço para que vocês possam estudar aquelas funções, porque elas são importantíssimas. Vocês viram que praticamente tudo que eu fiz aqui eu usei uma função ou outra. Ou usei o like, ou usei o here, usei o left. Então essas funções são importantes. Vocês precisam entender como elas funcionam, porque na hora que você for ler um exercício, você precisa ler o que o exercício está pedindo e entender que função que pode te ajudar a fazer aquela tarefa. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta?